Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês sobre as movimentações do Clube do Remo no mercado da bola, uma sexta-feira agitada de nomes que surgiram aí com possibilidades para reforçar o Leão na temporada de 2026, principalmente jogadores aí de fora do Brasil, né? A gente também vai conversar sobre o que o técnico Juan Carlos Osório pediu à diretoria numa reunião recente aí relacionado ao departamento de futebol, falar também sobre a apresentação de 3 jogadores do Leão Azul neste sábado e também falar sobre a entrevista do presidente Antônio Carlos Teixeira, que trouxe assuntos importantes ali para o Fenômeno Azul. A gente vai debater aqui com vocês. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse vídeo, mais uma vez, é de 1.500, pessoal. Tenho certeza que a gente vai bater essa meta aqui com vocês neste conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, muitas informações nesta sexta-feira, mas antes da gente entrar nos assuntos aí do mercado da bola, eu queria trazer aqui para vocês uma informação que eu recebi hoje sobre 3 jogadores que fecharam com o Clube do Remo, que já estão em Belém, tá? O volante Zé Wellison, o volante Leonel Pico e também o meia Vitor Bueno. Esses 3 jogadores serão apresentados amanhã ao Fenômeno Azul no Mangueirão, antes do jogo contra a equipe do Bragantino, e estarão assistindo o jogo direto das cadeiras do Colosso do Bengola. Então, você que costuma acompanhar o jogo aí pelas cadeiras, chegue cedo, porque vai ter essa programação especial aí com a apresentação dos 3 novos contratados do Leão Azul. Inclusive, Vitor Bueno chegou hoje, né, aí em Belém do Pará. Tem até uma foto dele no aeroporto lá de Guarulhos, né? O Leonel Pico chegou ontem, o Zé Wellison também já chegou ontem, já até trabalhou hoje com o elenco remista. Vão ser apresentados e em breve estarão sendo aí também anunciados nas redes sociais do Leão Azul Paraense. Então, amanhã vai ter essa programação especial antes do jogo contra a equipe do Bragantino, às 4 da tarde, pela estreia do Parazão 2026. Os ingressos seguem sendo vendidos e o check-in do sócio já está encerrado, né? Então, amanhã acredito que teremos um público de 20 a 25 mil torcedores no Mangueirão, nessa primeira partida do Remo, lá do ar completamente lotado, na minha opinião, né, para esse jogo contra o Bragantino. Um sábado, um bom horário, a chance do torcedor ver outros atletas em campo, né, que não tiveram oportunidade ainda de atuar em 2025, e é o Remo num jogo antes da estreia da Série A do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer na próxima quarta-feira contra o Vitória em Salvador. Amigos, hoje à tarde, o presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, participou de uma entrevista lá no Liberal Mais, né? Ele trouxe algumas informações importantes aí a respeito do Clube do Remo, falou que tem um camisa 10 que o Remo está tentando contratar, que é de fora do Brasil, mas não tá fácil trazer esse camisa 10 aí, esse jogador que vai encorpar esse meio de campo do Remo, né? E que talvez a gente possa ter essa surpresa nas próximas horas aí no mercado da bola. Falou também sobre a capacidade para os torcedores visitantes. Não adianta insistir, será apenas 10%. E aqui vai uma sugestão para o Clube do Remo nessa Série A, tá? Exigir junto ao Mangueirão, tá? Junto aos portões ali do Mangueirão, que no setor da torcida do Remo só entre torcedor com a camisa do Remo. Se o cara for com camisa de Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras, tem que ser proibida a entrada. A Remo e Flamengo, o cara quer entrar no setor do Remo. Desculpa. Não pode acontecer o que aconteceu no jogo do Corinthians na 2023, que muitos corintianos invadiram o lado B, que era destinado para o torcedor do Remo, e muitos remistas ficaram do lado de fora, processaram o clube e o Remo até hoje paga por isso. Então, até para o Remo se proteger na justiça, é interessante que o Remo proíba aí, junto à galera das catracas aí, né, torcedores entrarem
com camisas dos clubes adversários. Tu quer assistir o jogo do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians? Vai pro setor visitante, apenas 10%. Inclusive o Tonhão disse, né, que se bobear, terá um valor bem mais alto aí pro setor visitante, porque, como ele diz, né, essa galera tem dinheiro para gastar e não reclama de pagar mais para ver os times do eixo. Eu achei bem interessante, inclusive, essa parte. Ele também falou que nesse momento ainda não está definido se o Remo vai jogar lá em Belterra, né? O Remo ainda aguarda os laudos dos órgãos de segurança, ainda aguarda, né, os laudos da federação para poder dar o aval se o Remo vai jogar ou não lá no dia 31 de janeiro. E também confirmou que a camisa do Leão Azul será lançada no dia 5 de fevereiro, né, pelo Clube do Remo, ali a camisa fornecida pela Volt. É o Remo se movimentando aí também nesses bastidores para melhorar o seu faturamento. Também ele conversou um pouco mais sobre patrocínios, né, que outros patrocínios podem estar pintando em breve na camisa do Clube do Remo aí, citou a própria Fatal Model, né, de ontem. Então foi uma entrevista bem interessante, né, ele respondeu algumas perguntas importantes. Eu só não vi se ele respondeu alguma coisa sobre o sócio-torcedor. Ele só falou que o sócio-torcedor iria aumentar, né, teve que aumentar esse ano. Ele não explicou aí sobre a questão do crédito recorrente. Eu particularmente não vi essa parte. Mas foi uma entrevista que teve algumas perguntas e ele deve estar indo em outros programas para estar respondendo também os questionamentos do Fenômeno Azul. Estamos tentando, inclusive, uma entrevista com o Tonhão aqui no canal, mas depende aí também da assessoria do Clube do Remo liberar, porque a gente tem muita pergunta a fazer, né, para o presidente do Clube do Remo, principalmente sobre esse momento aí do planejamento para 2026. Vamos aguardar. Amigos, seguinte, nós estamos num momento agora muito importante da temporada. Hoje é 23 de janeiro, o Remo estreia na competição mais importante dos últimos 30 anos, na quarta-feira que vem, que é a Série A. O Remo sabe do seu objetivo esse ano, primeiramente, somar os 45 pontos, depois ver o que a competição vai reservar para ele, quem sabe uma vaga na Sul-Americana, mas o principal objetivo do Remo é não cair, tá? E o Remo sabe, claro, que precisa de um elenco forte para a temporada, para disputar o Paraense e principalmente para disputar a Série A. Uma coisa que eu acho muito importante é a gente salientar que nesse início de trabalho de um treinador, de um ano, na verdade, com os novos jogadores, é muito importante ter o aprimoramento tático, técnico e principalmente físico. O Remo ainda passa por um processo de pré-temporada, gente. Ainda passa. E ainda vai passar por um tempo. Nós teremos, talvez, um dos piores inícios, na minha opinião, da Série A em termos técnicos. Nós vamos assistir muitos jogos ruins nesse início de Série A, porque as equipes não estão prontas. Com exceção, talvez, de Flamengo, né, de Palmeiras ali. Olha que o Palmeiras tomou uma sapecada um dia desse. Enfim, nós teremos uma competição nivelada por baixo. Talvez aí até esteja um trunfo para o Remo. Vi aqui em Belém, venceu o Mirassol, venceu um Fluminense, né, jogando ali com o calor da torcida, enfim. Mas o que é importante também é a gente entender o processo. Qual é o processo? É que o Remo está montando também o elenco para a primeira divisão e está recebendo novos jogadores. Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto com vocês. Mas antes da gente chegar nesse ponto, sobre a montagem do elenco e da importância de um início de temporada, eu quero trazer agora aqui os nomes que surgiram nesta sexta-feira de informações aí na imprensa, né, e algumas páginas sobre possibilidades de atletas que estarão chegando ao Clube do Remo. O primeiro jogador que surgiu aí foi o do Agustín Agnello, tá? Ele é americano, esse jogador, dupla nacionalidade italiana, tá? Ele tem 23 anos e fez carreira no futebol da Espanha, no futebol da Bélgica, no futebol croata, não jogou lá dos Estados Unidos. E atualmente, né, ele está há 2 anos na equipe do Boston River, lá do Uruguai. Por lá, no passado, ele realizou 44 jogos, 11 gols e deu 3 assistências, né? É o jogador que joga pela ponta direita e pela ponta esquerda. É um famoso ponta. Esse atleta estaria aí no radar do Clube do Remo para a temporada de 2026. Coloquei estaria, tá? Depois eu vou chegar nas informações. O outro nome que surgiu, uma possibilidade, é do Kevin Castaneda. Kevin Castaneda, que é um meia do Tijuana. Esse jogador só teve passagem por clubes
mexicanos, o Acatlán, o Toluca e o Tijuana. Inclusive está há 4 temporadas aí na equipe do Tijuana. E ele tem, pessoal, deixa eu pegar a idade dele aqui, 26 anos, tá? Ele é um meia central e em 2025-26 realizou 26 jogos pelo Tijuana, marcou 8 gols e deu 6 assistências. Essa informação aqui surgiu no dia de hoje como um atleta indicado pelo Juan Carlos Osório para o clube do Remo, né? E alguns sites apontam que ele tem um contrato encerrando nesse final de ano de 2025 para 2026. E outras informações que chegaram para mim é que ele tem contrato até 2027. Então, é um pouco complicado, né? Quando a gente tem muitas informações na internet que a gente busca fazer um resumo sobre os atletas. Então, eu não consegui aqui trazer precisamente para vocês os dados desse jogador em termos de contrato. Mas o que chegou para mim em relação a esse jogador, já adiantando para vocês aqui, é que seria muito difícil, porque ele é um cara muito bem segurado, digamos assim, em termos de contrato, pelo Tijuana do México. Isso foi uma informação que chegou para mim hoje via WhatsApp. Outro nome também que surgiu, inclusive quem trouxe esse nome aqui foi a página Fute Ousadia, é o do uruguaio Franco Catarozzi. Franco Catarozzi, deixa eu pegar a idade dele aqui, pessoal, de 25 anos, ele é meia central, também atua como volante, e em 2025 esteve no elenco do Liverpool de Montevideo. Por lá realizou apenas 15 jogos no ano passado e fez 1 gol. Ele também tem passagem pelo Montevideo City em 2024, 23 e até 2020, na verdade, né? Ele surgiu lá no Montevideo City, passou rapidinho pelo Nacional e esteve esse ano 2025 na equipe do Liverpool do Uruguai. Segundo o Fute Ousadia, esse jogador estaria fechado com o clube do Remo. E também surgiu o nome do zagueiro John Banguera, colombiano, de 21 anos. E olha, ele tem pouca rodagem no futebol, né, pessoal? Pelo que eu estou vendo aqui nas redes sociais e também na internet, ele começou a carreira em 2022 no Envigado da Colômbia, ficou lá até 2023, depois foi para o futebol da Bélgica, lá no Lommel SK da Bélgica. Então, esse jogador também, segundo o Fute Ousadia, seria também contratado pelo clube do Remo, seria uma espécie de aposta do Leão para 2026, um jogador com pouca rodagem, com um currículo mais ali humilde, né? E estaria aí fechando com o Remo para 2026. Agora é o seguinte, eu vou trazer, não duvidando, claro, das fontes aqui do Fute Ousadia, né, das fontes que saíram hoje, das informações que saíram hoje. Até porque esses jogadores realmente podem estar fechados, e a informação que eu vou trazer para vocês agora pode ser que seja depois dessas contratações. É de que o Juan Osório teria reunido com a diretoria, essa reunião aconteceu recentemente, para discutir o planejamento da montagem desse elenco, e o que o Osório chegou a pedir para a diretoria? Para, no momento, dar uma pausa nas contratações, porque ele precisa trabalhar com o elenco que estava trabalhando com ele lá já na pré-temporada, que estreou contra o Águia, e ele também vai precisar receber os jogadores que estão chegando aí de viagem, que estão fechados com o Remo. Caso, por exemplo, do Zé Edson, do Leonel Pico e do Vitor Bueno. E de outros jogadores que vão chegar para o Remo também. Então, o que a gente pode tirar disso é que o Remo vai fazer a avaliação desse elenco, trabalhar junto com o Osório jogadores que têm condições para seguir, principalmente para a Série A, e quem não tiver condições, o Remo vai poder emprestar, o Remo vai poder negociar ou rescindir contratos. Não se espantem se o Remo anunciar saídas aí nas próximas semanas. Não digo agora, porque o Parazão está começando, mas nas próximas semanas, porque o elenco do Remo não vai poder ficar muito inchado. Até porque o Remo tem um planejamento financeiro também para respeitar. Então, toda hora a gente pro mercado da bola, trazer contratação daqui e dali é muito perigoso, pessoal. Porque elenco inchado é perigoso. Até em relação a vestiário. Até em relação a controle da própria comissão técnica. Tem informações aí que diz, o Osório trabalha com 30, 32 jogadores. Ele não gosta de trabalhar com o elenco muito inchado. E a gente sabe de como é a forma que ele trabalha. Né? Uma forma intensa, variando taticamente suas equipes, tendo uma disciplina muito importante, principalmente em relação à parte física. Ele gosta de jogadores intensos. Então, inchar o elenco, eu acho, nesse momento, complicado. Agora, se esses nomes aqui surgiram antes da reunião, aí beleza. Que eu acho que foi o que aconteceu, tá?
que eu acho que foi o que aconteceu. Não acredito que o Remo iria fechar com os jogadores se o Osório realmente não tivesse aprovado. Então, com certeza, rolou a reunião, esses nomes devem ter sido apresentados para o Osório, aí sim o Osório chegou para a diretoria e falou, olha, tá bom porque nós já estamos com o elenco muito inchado. Até porque o próprio Tonhão citou hoje, né? Olha, vem novidade por aí. Então o Tonhão com certeza já sabe dos atletas que estão fechados com o Remo, e nesse momento seriam, né, esses jogadores aí para começar o ano. Até porque essa primeira janela de transferências ela vai até o mês de março. Fechando o mês de março, aí o Remo vai seguir trabalhando até o mês de julho, quando abre aquela outra janela do meio do ano, que geralmente é a janela de conserto, né, de planejamento. Então, galera, é o Remo que está se posicionando no mercado, é o Remo que vai precisar incorporar esse elenco e dar conjunto, obviamente, para a sua equipe. Repito, muito difícil a gente cravar o time de amanhã no Parazão, muito menos cravar o time da estreia da Série A, mas é um momento em que o Osório vai trabalhar, vai intensificar aí a preparação do Remo para que os atletas estejam cada vez melhor nesse início de temporada. E você, o que achou desses nomes que surgiram hoje aí no mercado da bola? Confiam nele? Uma última informação aqui. Gente, de verdade, tá? O que chegou para mim é que segue difícil a situação lá do Tiquinho Soares. Cara de 35 anos, salário altíssimo, né? A não ser que o Remo realmente faça um movimento muito bom de mercado aí para que o Tiquinho Soares feche com o Remo. Mas nesse momento eu acho difícil por conta da idade, 35 anos, e também pelo salário que é bem alto. A não ser que o Santos realmente pague aí as custas, né, do contrato com o Tiquinho. Talvez ele chegue com um valor bem abaixo para o clube do Remo. Mas nesse momento, o que chega para mim é que está bem difícil, tá, em relação ao Tiquinho por conta dessa questão salarial. E o Remo sabe que é complicado. Talvez, como eu disse, tentativa de empréstimo seria algo de saída nesse momento para quem sabe fechar com o Tiquinho Soares. Beleza? Amigos, mais uma vez eu peço muito que vocês deixem um like, bora bater esses 1.500 likes aqui no canal. Verifiquem suas inscrições, hype o conteúdo, é muito importante. Comente os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!